Microsoft Excel dicas. Vamos ver algumas dicas com relação à formatação de planilha. Também estaremos vendo a utilização das funções, algumas funções básicas, como soma, média, mínimo, máximo, soma C e conte C. Veremos também o que é que tratamos como referência relativa e referência absoluta, quando a gente está montando uma função. E também veremos como usar uma referência fora da planilha principal. Vamos abrir a nossa planilha de exemplo, né? Que é a planilha da nossa tarefa, né? Se a gente reparar aqui, ó, ela não tem nenhum tipo de formatação, né? Tenho aqui o título colocado, vendedor, valor, o nome dos vendedores, os valores e aonde eu vou aplicar as funções, né? Primeira coisa que a gente começa fazendo, pessoal, é dando uma melhorada na parte visual. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar a largura das colunas. Ó, se a gente reparar aqui, ó, o Guilherme como é que tá, aqui o soma total está cobrindo já a coluna B, média de vendas também, valores de Janssen, está tudo cobrindo ela. Como é que a gente pode fazer para ajustar a largura de uma coluna? Eu posso vir aqui, ó, entre a coluna, no final da coluna que eu quero, né, fazer o ajuste, para o mouse exatamente nessa linha aqui, ó, reparem que ele vai mudar de formato. Ele vai ficar um tracinho, né, com uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Eu venho aqui e clico duas vezes. Outra forma de fazer isso, eu posso vir aqui nessa área de seleção tudo, né, onde eu clico, vai selecionar todas as colunas e todas as linhas da minha planilha. Posso ir em qualquer uma das linhas da minha planilha e clicar duas vezes. Lembrando, né, o ajuste da largura da coluna sempre vai se basear na célula que tiver o maior conteúdo. Nesse caso aqui, a célula que tem o maior conteúdo é venda diária por vendedor, na coluna A. Na coluna B é valor de venda em reais, né? Vamos começar a melhorar um pouco isso daqui, porque ficou, ó, não ficou legal aqui, né? Como é que a gente faz isso? Para selecionar um intervalo, eu paro o mouse exatamente no meio da célula, ó, o símbolo dele fica esse maisinho branco aqui, né? Clico, botão da esquerda e arrasto até onde eu quero. Então eu vou arrastar até aqui e vou usar o mesclar centralizar. Tá aí, ó, já deu uma melhorada. Só que a largura da coluna ainda está bastante aqui, né? Vou selecionar, nesse caso, fazer somente a coluna A, ó, reparem aqui, ó, quando a setinha muda, né? Eu seleciono somente aquela coluna. Se eu clicar com o botão da esquerda e arrastar, eu seleciono todas as colunas que eu preciso. Pessoal, para a linha é a mesma coisa, ó. Ele faz uma setinha aqui, ó, na horizontal. Eu clico seguro e vou arrastando, ou seja, estou selecionando todas as células dessas linhas aqui, ó, da 2 até a 15. Vamos voltar aqui, ó, seleciono a coluna A, vou aqui na junção A e B e clico duas vezes. Por que ele desconsiderou agora? Porque ele vai verificar o maior conteúdo da coluna A, né? No caso aqui agora, é o valores de Janssen, né? Porque essa célula aqui virou uma coisa só, tá? Então aqui, ó, ele vai considerar esse intervalo aqui agora, tá? Porque a gente mesclou essa parte aqui, tá ok? Na parte de valores aqui, pessoal, quando a gente fala em valor monetário, eu tenho vírgula, que são os meus centavos, né? A gente tem duas opções de formatar moeda no Excel. Aqui em página inicial, no grupo número, ó, eu tenho essa caixinha aqui, ó. O que ela faz para mim? Ó? Ela mostra o formato dos números. Eu vou clicar, a gente tem o moeda e o contábil. Vamos entender como é que cada um deles funciona. Vou clicar no moeda. O moeda traz o valor da moeda, né? A referência da moeda, no caso aqui é reais, né? R cifrão. Coloca para mim o separador de milhar e a vírgula para os centavos. Diferença, né? Reparem aqui, ó, que ele deixa colado ao valor a referência monetária. E como é que funciona o contábil? Esse particularmente é o que eu gosto de usar. Tá? Ele joga o alinhamento da referência monetária na esquerda e os números alinhados à nossa direita. Isso é um padrão do Excel, tá, pessoal? Tudo que for número alinha à direita, tudo que for texto alinha à esquerda. Só que aqui eu preciso ter essa referência? Não, por quê? Aqui em cima eu já tenho, ó,
valor de venda em reais. Então, simplesmente posso vir aqui, ó, e aplicar essa outra função, esse outro botãozinho aqui, ó, separador de milhar. Clico nele e tá aí, ó. Ele já deixa a referência para mim, ó, alinhado à direita, tudo bonitinho. Vamos começar agora com as nossas funções básicas, depois a gente volta para fazer a formatação da planilha aqui com relação à parte de borda, preenchimento. Soma total. Pessoal, no Excel a gente tem sempre pelo menos duas maneiras de fazer a mesma coisa. Como é que eu posso fazer uma soma aqui? Ó? Preciso somar esse intervalo aqui. Ó. Posso clicar na célula, lembrando, aonde eu preciso ter o valor, eu preciso estar com ela selecionada. Tá? Não adianta eu querer fazer aqui, não vai. Eu tenho que selecionar a célula onde eu quero colocar a função. E para o Excel entender que é uma função, sempre eu tenho que começar com o sinal de igual. Então, vou digitar igual, soma, eu quero fazer uma somatória, né? Vou abrir parênteses, sempre depois do nome da função eu abro parênteses. E repare aqui embaixo, ó, ele mostra para mim os argumentos que compõem a minha função. Tá? Então, número 1, número 2, número 3, 4 e assim por diante. No caso aqui, eu vou colocar um intervalo. Né? Eu poderia colocar B3, B4, B5, B6... Poderia, mas é que a gente chama de não é a forma limpa de fazer uma função. Então, eu vou selecionar uma faixa aqui, ó. Clico bem no meio da célula, botão da esquerda, seguro e arrasto até onde eu quero. Então, eu selecionei, ó, da B3 até a B15. Reparem que o Excel, ó, a cor que ele utilizar aqui para pintar é a cor que ele vai utilizar dentro da nossa função. Fecho o parênteses e dou um Enter. Tá? Qual é a outra maneira de fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, ainda aqui, ó, página inicial, grupo, edição. Eu tenho aqui ó, o botão ó, de somatória, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Todo botão que tem uma setinha para baixo ao lado, ele vai ter todas as opções que eu preciso aqui. Ó. Ele vai me habilitar novas opções. Ó. Então, aqui eu posso calcular a média, posso contar números, posso ver o máximo, né? Ou seja, o maior valor, posso ver o mínimo, o menor valor dentro da faixa que eu estou selecionando. Então, posso vir aqui, ó, clico em soma, reparem que ele selecionou tudo aqui, né? A maneira que eu posso fazer, eu posso clicar aqui dentro, apago e coloco 15. Né? Ou ainda eu posso vir aqui, ó, clico lá em cima e seleciono até onde eu quero, tá? Dou um Enter. A outra maneira de fazer isso, pessoal, é usando teclas de atalho, ó. Se a gente parar o mouse aqui em cima, ó, ele está falando para mim, ó, que para a função soma, eu tenho que usar a tecla Alt mais o sinal de igual. Então aqui, ó, eu vou usar o Alt mais o sinal de igual. Então eu estou aqui, ó, Alt igual, olha lá, ele já fez exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui, só aqui, pessoal, a gente viu três maneiras de fazer a mesma coisa. Então, eu dou 15 e dou Enter. Quero calcular a média, né? Vamos usar novamente o botãozinho lá. Poderia digitar aqui, ó, igual, média, a mesma coisa, tá? Mas eu vou vir aqui pelo botãozinho, ó. Clico aqui, média. Por que ele só selecionou até aqui? Porque aqui eu tenho um intervalo. Tá? Então, ele para a referência aqui. Se por um acaso eu tivesse um número digitado aqui, ó, olha o que ele vai fazer agora quando eu usar a média. Tá? Então, a gente tem que prestar sempre atenção ao intervalo que eu vou utilizar. Tá? Vou dar um Ctrl Z. Volto aqui. Vamos usar novamente o média. Está selecionado aqui. Eu vou lá em cima, clico, seguro e arrasto. E dou um Enter. Agora eu quero o menor valor, né? Então, o menor valor é o mínimo, né? Repara novamente que ele fez a seleção, clico lá em cima, seguro e arrasto. E Enter. O maior valor, então eu quero o máximo valor que eu tenho dentro desse intervalo. Vou fazer a mesma coisa. E dou um Enter, tá ok? Agora, pessoal, eu preciso contar os valores das vendas do Janssen. Então, que função que eu utilizo aqui? A gente falou lá no começo. Nesse caso aqui, eu vou usar o soma C. Lembrando que o soma C é separado por um ponto, tá, pessoal?
Desculpa, o soma C não tem o ponto, quem tem é o conte C, tá? Vamos lá. Abro parênteses, e aqui, ó, ele está mostrando para mim quais são os critérios, né? Os argumentos que eu tenho dentro da minha função. Então, primeira coisa, eu preciso saber qual é o intervalo. Aonde que eu vou encontrar isso daqui? Então, eu vou encontrar isso daqui, ó, nesse intervalo todo aqui, ó. Seleciono todo esse espaço. Vendedor e vendas. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu preciso? Né? Eu não quero as vendas do Jansen, ó, o nome dele está aqui, ó. Quando é texto, obrigatoriamente eu tenho que usar aspas duplas. Tá? Normalmente nos teclados padrão ABNT 2, ela fica lá no cantinho, em cima do tab do lado do 1. Né? Não é aspas, aspas, tá? É aspas duplas, tá ok? E aí eu digito o nome do Jansen. Pode ser em minúsculo, pode ser em maiúsculo, para ele não tem esse problema. Fecho as minhas aspas, ponto e vírgula. O que ele está perguntando agora para mim? Qual que é o intervalo aonde eu vou somar? No caso aqui, ó, é onde eu tenho meus valores. Seleciono esse intervalo aqui, fecho o meu parênteses e dou Enter. Opa, por que deu 0? Pessoal, olha só, vou dar um F2 para poder editar a função. Eu digitei Jansen e é Jansen. Então, atenção, pessoal. Às vezes, assim, eu digitei a função, mas a função está errada. Não. Tá? É porque talvez o critério que você tenha utilizado é que está errado. Ele vai fazer exatamente o que você está pedindo para ele. Eu pedi para ele chamar o Jansen. Eu não tenho o Jansen, eu tenho o Jansen. Então, eu venho aqui, ó, edito e dou um Enter. Tá aí, ó. Ele fez a soma. Vamos só confirmar isso daí? Como é que eu posso confirmar? Eu vou pegar todos os valores do Jansen aqui, ó. Vou selecionar esse e esse. Tá, professor, legal, o senhor selecionou, mas onde é que está isso daqui, ó? Função aqui, ó, na barrinha de status aqui, ó, que legal, pessoal. Selecionei, ele está falando para mim, ó, que são 5 e que o valor dele é 18.263. Então, eu esqueci de pegar o 1. Vamos dar uma confirmada? 16.681, 18. Jansen, ok. Aqui eu não tenho espaço. Vamos de novo aqui, atenção. Jansen. Ah, tá, pessoal. É que eu não selecionei aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. F2, ó. Esse intervalo aqui eu preciso pegar desde B2. Olha lá. Porque eu preciso pegar, nesse caso, o cabeçalho da coluna. A gente não havia pego o cabeçalho, tá? Então, vamos confirmar de novo, ó. Jansen e Jansen. Então, deu 18.263, 18.263. Ele faz a contagem, são 5. Opa, se são 5, obrigatoriamente aqui, a hora que eu for contar a quantidade de vendas do Jansen, ele tem que trazer os 5 para mim aqui, tá? E ele já calcula até a média das vendas dele. Como é que eu vou calcular esse cara aqui, ó? Eu pedi os valores do Jansen, então eu usei o soma C. Eu preciso contar a quantidade de vendas do Jansen, então eu vou usar o conte C. Sempre sinal de igual, conte. No caso, o conte C tem um pontinho, né? Selecionei. Qual que é o meu intervalo? Nesse caso, eu não preciso selecionar tudo. Eu só quero contar o Jansen. Então, eu vou selecionar somente a coluna vendedor. Ponto e vírgula. E agora, o outro argumento é qual que é o critério? Eu quero as vendas do Jansen. Aspas duplas. Jansen. Opa! Vamos fazer direto aqui, ó. Jansen. Fecho aspas e fecho parênteses. Lembra que ele tinha dado 5 na nossa contagem aqui, ó? Exatamente 5, tá? Vamos só acertar esse aqui também, que é para valor monetário, né? Aqui eu não preciso colocar. Só que agora, pessoal, a gente vai entrar numa coisa que a gente estava falando lá no começo. A gente vai comentar sobre referências relativas e absolutas, né? E como eu trato uma informação fora da minha planilha, tá? Nesse caso, tá correto? Tá. Mas se eu precisasse fazer as vendas da Sandra agora, eu tenho que vir aqui, digitar Sandra,
Tenho que vir aqui embaixo, digitar Sandra. Tenho que vir aqui na função. Também, opa. Digitar Sandra. Pessoal, olha lá. Mudei o parâmetro, ele já alterou para mim. Vamos só confirmar rapidinho, ó. Vamos alterar aqui embaixo primeiro, depois a gente confere tudo, ó. Lembra que eu falei? Para ele não importa se está em maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, olha lá. As vendas da Sandra deu um total de 12 mil. E a quantidade de vendas que ela fez foi de 3. Vamos confirmar. Sandra, Sandra e Sandra. Vamos lá na nossa barrinha de status aqui embaixo, olha lá. Contagem 3, beleza. Valor total, 12.269. Joia. Só que, pessoal, dá muito trabalho isso daí, não dá? Toda hora que eu tiver que ver, eu vou mudar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a melhorar a nossa planilha, tá? A gente vai utilizar uma referência fora da nossa planilha. Então, eu vou criar aqui uma célulazinha, ó, chamada vendedor. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vendedor. E eu vou colocar o nome aqui. Então, eu vou colocar lá, ó, Jansen. Olha que legal. Eu vou vir dentro aqui, ó, vou dar novamente, ó, vou mudar para Jansen. Vou mudar aqui embaixo novamente para Jansen. E agora aqui dentro da função, em vez de eu digitar o nome, né, aqui entre aspas, o que eu vou buscar? Eu vou buscar referência fora da minha planilha, tá? Então aqui, pessoal, é que aqui a gente não vai movimentar muito. Em outros exemplos mais para frente a gente vai ver isso daí. Mas sempre que eu uso uma referência fora da minha planilha, o recomendado é que a gente trave essa célula, que aí a gente chama ela de referência absoluta, ou seja, ela não se modifica independente para onde eu levar a minha função. E como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui e digitar cifrão coluna, cifrão linha. Só que tem uma teclinha de atalho, que é o F4. Então, quando eu aperto F4 uma vez, ó, teclinha de função lá no nosso teclado, ele coloca automaticamente, ó, cifrão na coluna e cifrão na linha. Quando eu aperto de novo, ele coloca cifrão na linha somente, né? Por quê? Nesse caso, se eu for andar com a minha fórmula na horizontal, a linha fica travada, ele não muda essa linha, ele vai mudar somente a coluna, né? Eu posso levar essa função lá para baixo que ele vai mudar a coluna e não muda a linha, tá? Se eu apertar de novo, ele coloca na coluna e não na linha. Então, se eu tiver minha planilha e descer com ela na vertical, ele vai incrementando o valor da linha, tá? E se eu apertar de novo, ele tira. Recomendado. Põe nos dois, dá o F4, cifrão linha, cifrão coluna, cifrão linha. E dá um Enter. Olha lá, ele já fez pra gente, ó. Vamos agora nessa outra aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o nome da Sandra e vou colocar a referência do Jansen lá, a célula fora. E vou dar o F4. Tá? Enter. Olha lá. Então, ou seja, mudei o nome aqui, ele vai mudar aqui. Então, vamos confirmar Jansen de novo? Jansen, Jansen, Jansen. Então, tem que dar 18.263 e tem que ter uma contagem de 5. Vou agora mudar para João. Só que olha só, pessoal, mudei João aqui. Mudou aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá e mudar para João. Tenho que vir aqui também e mudar para João. Quando a gente trabalha com Excel, pessoal, a gente costuma brincar que a gente fala que a gente tem que pensar fora da caixa. Tá? O Excel tem uma infinidade de funções. Ó, eu vou lá na guia Fórmulas. Dá uma olhada aqui, ó. Financeiras. Olha a quantidade de funções financeiras que ele oferece para a gente. Funções lógicas. E, falso, não, ó. Tá? Então, quando eu paro o mouse em cima, ó, ele me mostra um breve resumo do que aquela função faz, ó. Essa função aqui ajuda bastante quando a gente quer melhorar visualmente a nossa planilha, tá? Ó,
Funções de texto, ó. Arrumar, concatenar, direita, esquerda, localizar, maiúscula, minúscula. Ó, de data e hora. Então agora, o ano, data. Ó, tem uma infinidade de funções aqui pra gente, ó. Informações de pesquisa, tá? Então tenho várias funções aqui. Matemática e trigonometria, ó. Arco, cosseno, seno, tangente. Olha só, pessoal, a quantidade de funções que ele oferece pra gente, ó. Tá vendo, ó? Retorna a tangente de um ângulo. E aqui eu tenho mais, né? Eu tenho as de estatística, olha lá o nosso Conte-C, tá? De engenharia, de cubo, de informação, né? Quando dá algum erro, alguma outra informação que eu preciso, compatibilidade. Pessoal, tem uma infinidade de funções. Então, quando a gente fala que tem que pensar fora da caixa, é bem isso daí mesmo, tá, pessoal? Já pensou aqui, ó, beleza, eu coloquei uma referência fora da minha planilha, onde eu mudo o nome do vendedor, só que ele só está mudando o valor aqui das minhas funções. Eu quero que ele mude isso daqui. E o que eu posso fazer aqui? Aqui é o famoso pulo do gato, né? É eu pensar fora da caixa. Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou apagar isso daqui. Aqui no caso, pessoal, tem uma função de texto, que é bem legal. Eu vou usar o concatenar. O que o concatenar faz? Vamos ver o que o concatenar faz? Vamos lá em funções de texto. Cadê? Concatena uma lista, né? Tá aqui, ó. O que ele vai fazer? Eu quero concatenar, né? Ele junta os textos, uma cadeia de textos, tá? Então, eu vou dar lá. Igual com concatenar, ó. Agrupa várias células de texto em uma única sequência. Beleza. O que ele está pedindo para mim aqui, ó? Ele está pedindo quem? O texto 1, né? Lembra quem que era o texto 1? Vamos dar um Ctrl Z e voltar aqui, ó. Era valores do João. Eu não quero valores do João, eu vou pegar somente esse pedaço aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, tá? Vou lá e de novo, ó. Concatenar. Lembrando, se é texto, né, tem que estar entre aspas duplas. Ctrl V. Valores do João. Vou dar um espaço aqui, ó. E vou fechar. Agora eu vou para o próximo argumento, ó, ponto e vírgula. Qual que é o próximo texto que eu quero? No caso aqui, o próximo texto é a referência da célula aqui fora, ó. Vou dar um F4 para travar e vou dar um igual. Fechar o parênteses. E vou dar Enter. Olha só que legal, pessoal. Valores de João 600. Não arrumamos ainda de baixo, tá? Então eu vou colocar aqui agora, ó, o Júnior. Olha lá, ele mudou aqui e já calculou aqui. Vamos confirmar se o Júnior realmente é 11 mil? Então tá lá, ó. Júnior e Júnior. Vamos lá na nossa barrinha de status, olha lá, 11.086. Vamos acertar agora essa daqui, ó. Eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz aqui praticamente, ó. Então o que eu quero agora? Quantidade. Então igual concatenar, abro aspa, opa, quantidade do João, desculpa, vamos lá de novo, igual, concatenar, aspas duplas, quantidade, dou um espacinho para ficar bacaninha, né? Fecho minhas aspas duplas, ponto e vírgula, vou buscar a referência fora, dou um F4 para travar, que aqui eu quero, no caso, uma referência absoluta, ela não se modifica, e fecho o parênteses. Olha que bacana que ficou agora, pessoal. Então, se eu vier aqui agora e colocar Sandra, ele mudou aqui para a vendedora Sandra, fez a soma das vendas de Sandra e contou as vendas dela. Vou mudar para João. Olha lá. Isso que a gente fala no Excel, pessoal, que é pensar fora da caixa, né? O Excel tem uma infinidade de funções, pessoal. A gente pode usar uma função dentro da outra. Quando eu uso uma função dentro da outra, na verdade eu estou criando uma fórmula, né? Ou seja, eu estou usando funções aninhadas, uma função dentro da outra. Então, aqui no caso, ó,
eu estou usando concatenar para juntar isso e pegar uma referência fora. Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana que fica. Tá? Vamos melhorar agora a parte visual da nossa planilha? Agora eu vou dar umas informações que eu acho que é um pouco mais pessoal. Eu não gosto de trabalhar com planilha com título aqui dentro. Eu entendo que a planilha, a primeira célula dela, a primeira linha dela tem que ser o cabeçalho. Então, por padrão, eu gosto de trabalhar dessa maneira aqui, ó, pessoal. Vou copiar esse texto aqui. Para excluir uma linha, ó, eu venho aqui na linha, ó, mudou o mousezinho, botão da direita e vou dar um excluir. Pessoal, isso é um padrão de trabalho meu, tá? Eu não gosto de ter o título aqui. Eu posso ter o título, por exemplo, na hora que eu for fazer impressão, né? Ou posso ainda vir aqui embaixo, ó. Venho aqui na guia planilha 1, clico 2 vezes e vou colar o texto aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Venda diária por vendedor. Joia. Vamos melhorar nossa planilha agora. Vou selecionar tudo. Lá em página inicial, no grupo estilos, eu tenho isso daqui, ó, formatar como tabela. A gente vai falar um pouco mais sobre essa opção aqui. Essa opção é legal porque, pessoal, ela já traz um monte de configurações para a gente aqui, ó. Começa a deixar a nossa planilha com uma cara um pouquinho mais profissional. Duas que eu gosto de usar bastante é essa daqui e essa outra aqui. Vamos usar essa daqui. Olha o que ele vai fazer para a gente, ó. Ele vai selecionar, mostrar o intervalo, né? Vai perguntar se a minha planilha tem cabeçalho. Sim, a minha planilha tem uma linha de cabeçalho. E eu vou dar um OK. Olha o que ele faz com a nossa planilha, ó. Já começou a ficar mais profissional. O que são esses quadradinhos aqui, pessoal? Esses quadradinhos aqui são os filtros, né? Vamos fazer aqui então para vocês entenderem aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero as vendas da Sandra. Ela mudou tudo lá pra gente, não mudou? Ó. Sandra mudou aqui e mudou o cálculo. Eu vou filtrar aqui, ó. Isso aqui é o filtro. Eu quero somente as vendas da Sandra. Olha lá. Se eu selecionar, tá lá, ó. 12.269, 3 vendas, tá? Então o filtro serve para isso. O filtro é muito utilizado, pessoal, em planilhas muito extensas, onde eu tenho várias linhas, né? No caso aqui é uma planilha simples, né? Não tem muitas linhas, então não teria essa necessidade. Mas vamos deixar desse jeito aí para vocês poderem visualizar. Eu venho aqui agora, ó, vou deixar esse daqui no mesmo estilo daqui de cima, só que aqui a gente vai ter uns detalhes diferentes, presta atenção. Vou lá, vou usar a mesma opção, só que agora eu vou usar essa daqui de baixo, ó, que não tem o estilo em cima, né? Ó, ele já detectou que não tem cabeçalho, né? Porque não tem nada diferente do que eu tenho aqui. Eu vou dar um OK. Só que por padrão, olha o que ele faz. Ele nomeia para mim aqui um cabeçalho padrão, coluna 1 e coluna 2. Quando eu estou dentro de uma tabela, reparem aqui para mim, ó, ele habilita para a gente lá no finalzinho das minhas guias, a guia Design de Tabela. Tá? Então eu estou aqui, ó, dentro da guia Design de Tabela. Se eu clicar fora, ó, sumiu. Cliquei dentro da planilha, ó, ele já habilitou. Eu não quero que essa linha apareça. Então eu venho aqui, ó, e desmarco linhas de cabeçalho. Olha lá, ficou zebrado, né? Isso aqui é um termo bem antigo, tá? Ou seja, quando eu bato o olho eu consigo acompanhar a linha inteira sem me perder. Olha lá como começa a ficar bacana a nossa planilha, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa nesse cara aqui. Eu vou lá em tabela e vou selecionar ela também. Tá? Vou usar essa aqui de baixo, por causa de ser um pouquinho diferente. Ele fala que não tem. Automaticamente o que ele faz? Ó, ele colocou pra gente. Eu vou lá e tiro linha de cabeçalho. Tá aí, ó. Então tem, ó, vendedor. Legal, vamos fazer diferente. Ó. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou falar que tem cabeçalho, tá? Vai ficar mais bacana. Então eu vou falar para ele que tem e dou um OK. Tá aí, ó. Mas eu posso tirar pelo menos essa daqui do filtro, né? Vamos tirar essa daqui, ó. Então, ó, botão de filtro. Olha lá. Então, pessoal, o pulo realmente era esse daqui, ó. Pensar fora da caixa. Então, eu usei uma função concatenar para buscar uma informação absoluta fora da minha planilha. Para que fique automatizado, não tem que ficar me preocupando em mudar. Eu mudo somente no lugar. Ele muda aqui e muda aqui também para a gente. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem básico, tá, pessoal? A gente vai estar melhorando, vendo mais algumas coisas aí para frente. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Tchau, pessoal.